Quero te convidar a sentar. Que bom que podemos adorar o Senhor, dar a Ele toda a nossa gratidão, nosso reconhecimento, tudo que Ele é em nós. Meus amigos, estou feliz de poder compartilhar com vocês, ler um texto bíblico e compartilhar com vocês algumas coisas que Deus tem falado comigo já há algumas semanas nesse texto. Mas antes de ir para o texto, eu queria fazer aqui uma introdução, tá? Quero que você ouça toda essa pregação lembrando que tudo o que eu vou falar está sendo falado sobre um fundamento, e esse fundamento, essa base, é a que a vida cristã é um relacionamento com Jesus. E para que eu possa melhorar em algum aspecto, eu preciso que Jesus faça, que eu me disponha, abra espaço e que Ele faça. Então, toda e qualquer obra de honestidade, bondade, a sabedoria, vem dEle, e Ele que muda meus pensamentos, muda minhas atitudes, minhas falhas de caráter. Então eu preciso depender de Cristo sempre para poder crescer. Mas uma coisa importante no nosso crescimento espiritual, no nosso avanço, no nosso amadurecimento, é que a gente saiba quais são os alvos. Então as Escrituras nos revelam quais são os alvos de ser fiel, de ser honesto, de ser reto, e eu então procuro Jesus, peço para que Ele mude as áreas que ainda não estão de acordo e me faça uma pessoa melhor, né? E olhando para os escritos do apóstolo Paulo, e na minha opinião Hebreus foi escrito também por ele, nós podemos ver ele falando sobre essa questão de amadurecimento espiritual, dizendo que ele quer nos encorajar a nós deixarmos o leite para sermos pessoas adultas que consomem um alimento sólido, que crescem no padrão, né, que avançam nas questões espirituais, nos alvos espirituais, né? Então, exatamente com essa intenção de vermos um pouco mais adiante, de vermos um alvo mais elevado, que eu quero ler com vocês o Salmo 50 hoje. Mas antes disso, eu quero ler o texto de Hebreus que eu mencionei, que é Hebreus 5, 13 a 14, que diz assim: quem se alimenta de leite ainda é criança, e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, qual que é a característica de alguém que está adulto, que está maduro na fé? Essa pessoa cresceu muito na capacidade de separar, de entender o bem e o mal. Então, acredito, irmãos, que nossa caminhada cristã é uma constante, um crescimento constante no discernimento do que é bem e do que é mal. Então é como se eu estivesse organizando em duas prateleiras pela vida toda as coisas. Então eu me dou conta que isso aqui eu achava que era bom, mas não é. Ponho na prateleira do que não devo repetir e etc. Então eu acredito que essa é uma noite para nós avaliarmos algumas coisas e pensarmos melhor sobre elas, né? Então o título da minha mensagem é Sacrifícios e Cumplicidades. Por quê? Porque eu quero falar, e olhando para o Salmo 50 eu aprendo isso, que existem sacrifícios bons, existem sacrifícios que não servem, são inúteis, não têm frutos. E existem também cumplicidades que são boas e cumplicidades que são ruins, que é aquela coisa do cúmplice de crime, cúmplice do pecado, né? E tudo mais. Então eu quero que a gente leia o Salmo e medite e reflita sobre o que ele está dizendo para nós. Depois em casa você pode ler do 1 até o 7, que é uma introdução dizendo como Deus é poderoso e tudo mais, e dizendo que Ele tinha uma palavra então para aquele povo. E a partir do verso 8 então vem a palavra de Deus para o povo, que é a seguinte, Salmo 50 verso 8: não o acuso pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que você sempre me oferece. Não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. O que ele está dizendo aí? Ele está dizendo que o culto da época envolvia sacrifício de animais, né, para perdão de pecados. E o que ele está dizendo é que o culto deles da época estava sendo feito sacrifícios, trabalhos religiosos que estavam sem valor. Por quê? Porque eram simplesmente animais entregues para Deus.
E ele está dizendo, eu não preciso dos animais. Eu tenho todos os animais são meus, todos das florestas, dos currais, todos os animais são meus. Então, o que esse texto está trazendo para nós de clareza? Que o nosso culto em si só não tem sentido sem o relacionamento com Jesus. Ele está dizendo, esses animais não têm sentido porque eu queria o coração de vocês. Eu não preciso de animais. Eu queria o coração de vocês, não as ações religiosas. Então, irmãos, essa é uma palavra que veio para eles e vem para nós também. No versículo seguinte, o 12, ele faz uma pergunta. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você, pois o mundo é meu, e tudo que nele existe. Ou seja, eu não preciso dos animais, eu não preciso dessa ação religiosa. Eu preciso do coração, eu quero o coração de vocês. Eu quero vocês fazendo esses sacrifícios, mas com sentido, com frutos, né? Com um relacionamento, na busca de um relacionamento comigo, né? E aí agora, trazendo aqui para a nossa realidade, eu quero que a gente saiba, e a gente tem dito isso várias vezes, que há o risco de nós praticarmos a religião sem sentido, inutilmente. Então vou fazer algumas perguntas, tá? E se a tua resposta for sim, você pode levantar a sua mão, tá? Então tá, primeira pergunta, você já cantou músicas aqui na igreja, louvores aqui na igreja, sem prestar atenção em nada do que você estava cantando, sem prestar atenção em Jesus? Eu sim, poucas pessoas. Você já dormiu numa pregação? Eu sim. Você já ouviu uma pregação no domingo e na terça-feira você não lembrava mais de nada? Eu sim. Irmãos, isso são exemplos de sacrifícios religiosos que nós fizemos que foram inúteis. Certo? Por quê? Porque a gente não estava com o coração na coisa. A gente não estava com o coração em Jesus, né? E interessante que uma vez eu fiquei numa vigília de sábado para domingo e eu tinha me comprometido com um curso no outro dia, que era o dia inteiro. Então eu fiquei acordado o tempo inteiro, depois fui pro culto, que era lá na nossa sede antiga lá. E aí, durante a pregação do pastor, eu dormi de olho aberto. Eu sei porque a Tati está do meu lado, eu dormi de olho aberto. E daí se cumpriu a palavra que Jesus deu lá em Mateus 13, que ele diz, vendo eles não veem, ouvindo não ouvem e nem entendem. Jesus estava dizendo isso, irmãos, e é sério, lá em Mateus 13, depois daquela parábola do semeador. A parábola do semeador, os apóstolos vieram para ele e disseram, por que tu está falando assim de semente, de não sei o que, em parábolas? E a resposta de Jesus foi, para que vendo não vejam, para que ouvindo não ouçam e não entendam. E ele explica depois por quê. Porque eles ouvem de má vontade. Porque eles ouvem de má vontade. Então, irmãos, o Salmo 50 está nos chamando a nós pensarmos sobre isso. Que o único sacrifício que vale a pena, e essa é a primeira lição que eu queria que tu guardasse hoje, das 4 que eu tenho, que é que os sacrifícios para nos relacionarmos com Jesus são os que importam. Os sacrifícios que eu faço para me relacionar melhor com Jesus, esses são os que importam. Tá, mas e se eu faço todo domingo muito concentrado, muito focado em Jesus, é suficiente? Eu acredito que não. Porque o que Jesus quer é que nós tenhamos um relacionamento com Ele, todos os dias. Que Ele seja nosso maior amigo. E aí sim, os sacrifícios que a gente faz na direção dEle valem a pena, são frutíferos, né? E aí o que acontece? Na sequência, ele vai falar no versículo 14, se você está com o Salmo 50 aberto aí, versículo 14 e 15 é o seguinte, ele está dando agora uma dica sobre o sacrifício a ser oferecido. Ele diz, ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão, não os animais, a sua gratidão, cumpra seus votos para com o Altíssimo, clame a mim no dia da sua angústia, e eu o livrarei e você me honrará. Então ele está dizendo, no dia da alegria, faz uma gratidão, no dia da dificuldade, clama a mim no dia da angústia, se relaciona comigo, depende de mim, e aí isso vai valer a pena. Isso que eu quero, sacrifícios de gratidão, de dependência, de relacionamento comigo. Então, irmãos, essa é a primeiro encorajamento para nós nessa noite no Salmo 50. Relacionamento com Jesus é o que importa. Trabalho na direção do relacionamento é o que importa. E a gente não precisa dizer, a gente precisa de conversas com Jesus através de oração, a gente precisa do jejum, a gente precisa das escrituras, mas tudo isso tem que ser feito daquela forma que a gente falou, com o coração entregue para Jesus, senão são, de novo, só coisas religiosas que não têm fruto, né?
Muito bem. Outra lição que eu aprendo, muito importante, no Salmo 50, que eu queria dividir contigo, é a seguinte: é muito bom ser corrigido. É muito bom ser corrigido. Eu queria que você guardasse isso contigo. Não é uma coisa fácil, mas é muito bom ser corrigido. O Salmo segue falando sobre o ímpio. Quando a Bíblia fala ímpio, ela quer dizer não só o sujeito que age de maneira desaprovada por Deus, mas o sujeito que não tem um relacionamento com Deus, não tem compromisso com Deus. Então, agora sobre o ímpio, ele vai falar algumas coisas que a gente tem que ler e dizer: eu não posso ser esse. Eu sou o cara que é comprometido com Jesus. Né? Então, nós vamos ler coisas no Salmo 50 que a gente precisa evitar. Então, começa dizendo o seguinte, verso 16: mas ao ímpio, Deus diz: de que lhe serve repetir os seus preceitos e ter nos lábios, os meus preceitos, aliás, e ter nos lábios a minha aliança, se você odeia a disciplina e rejeita as minhas palavras? Me chama bem a atenção esse texto, porque é um ímpio que fala sobre as coisas da palavra de Deus. Ele diz que o sujeito ficava repetindo os preceitos de Deus e tinha a aliança dele nos lábios, só no lábio, no coração não, no lábio. E a gente consegue encontrar pessoas por aí, né, que falam coisas que são bíblicas: o Senhor é pastor, nada me faltará, e tudo mais, e etc. Mas, como ele falou, não querem, odeiam a disciplina de Deus e rejeitam as minhas palavras, as suas palavras. Irmãos, nós precisamos entender que uma característica do sábio é aceitar a correção de Deus, que muitas vezes ele faz através de pessoas. O sábio gosta dessa correção, ele entende como é bom ser corrigido, mas não é uma coisa comum. Não é uma coisa comum, infelizmente não é. Mas nós precisamos desenvolver isso, irmãos. Se nós olharmos para Provérbios, capítulo 1, versículo 7, por exemplo, diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então ele está dizendo, temer a Deus é o que o sábio faz, mas o insensato, ele despreza a correção que vem de Deus, a disciplina que vem de Deus. Ele despreza, ele não aceita, ele não quer, ele está com a razão. Se tu olha no Provérbios 9, versículo 7, diz assim: quem corrige o zombador traz sobre si o insulto, vai ser ofendido. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Então ele está dizendo de novo, se tu for lá no ímpio tentar ajudar ele, corrigir ele, tu vai ser xingado. Não aceita a correção. Essa é a característica. E depois no versículo seguinte, verso 8, Provérbios 9, 8, diz assim: não repreenda o zombador, caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. Então, irmãos, agora a pergunta é a seguinte: eu sou esse sábio que ama ser corrigido? Ou eu sou o outro que não aceita que ninguém venha me dizer que eu estou errado? Quem eu sou desses dois? Né? Essa é uma pergunta importante para a gente se fazer. Né? E, irmãos, deixar-se corrigir está muito fora de moda. E eu queria chamar a atenção, que vocês acendam uma luz amarela, talvez vermelha, sobre uma questão que tem fortalecido isso, que são as redes sociais. Como assim, Eduardo? Pensem comigo uma coisa. As redes sociais são de graça, né? Não, elas parecem que são de graça, mas não são. Como assim? Os que fazem propaganda, os que fazem comerciais, pagam para que isso se mantenha. Tá, e qual que é o objetivo então das empresas de redes sociais? Fazerem com que você e eu fiquemos o máximo de tempo olhando para a tela. Porque quanto mais tempo o Eduardo ficar olhando para a tela, mais comerciais ele vai ver. Então o trabalho deles é prender o Eduardo na tela. Como que eles fazem para prender o Eduardo na tela? Eles apresentam ali, sugerem ali, põem na minha frente o que eu quero ver e o que eu quero ouvir. O que eu quero ver e o que eu quero ouvir, eles põem ali. E aí o que acontece? Eu fico ali porque é tudo que eu quero, tudo que eu queria ouvir. E como que eles chegam nesse ponto? Eles sabem o que o Eduardo gosta, eles sabem os lugares por onde o Eduardo anda, porque tem localização no celular. Eles conhecem o Eduardo, o equipamento lá vai reconhecendo o que o Eduardo gosta, qual é a preferência política, qual é a preferência de cor, qual é a preferência disso, disso, daquilo. E aí o que acontece? Se eu for num motor desses de procura aí, tem vários softwares de procura agora na internet, né? E coloco uma palavra lá,
no meu equipamento, e você colocar a mesma palavra no seu equipamento, adivinha, os resultados não vão ser os mesmos. Os sites, vídeos que eles vão apresentar para o Eduardo, são os que o Eduardo gosta. É do político que ele gosta, é do assunto que ele acha que está sabendo. E, irmãos, se fortalece o quê? O Eduardo sai de casa dizendo assim, eu tenho visto um monte de vídeo que concordo com o que eu penso, eu tenho visto um monte de artigo, tenho lido um monte de coisa e eles concordam com o que eu estou falando, estou com a razão. E aí está todo mundo com a razão, Ninguém quer ser mais corrigido, porque as redes sociais estão fortalecendo essa burrice. E, irmãos, algumas pessoas estão dizendo que a democracia corre risco, porque nós temos uma tendência de não concordar mais com nada, não entrar em acordo mais. Todo mundo está com a razão. A gente precisa ter cuidado, irmãos, em não entrar nessa do insensato que não aceita ser corrigido. Nós precisamos deixar-nos corrigir e buscar ser corrigido. Eu quero ser corrigido. Então ficam perguntas para nós, irmãos. Eu sou aquele que acha importante ser corrigido? Eu busco falar sobre meus erros com as pessoas, para querer ouvir alguma coisa daqueles que me amam, né? Eu busco ouvir sobre esses erros que as pessoas que me amam, que eu confio, têm para dizer sobre esses erros. Eu quero ouvir o que eles têm para dizer. Essa semana, um irmão que eu ando com ele já há anos, que é um discípulo meu, ele me falou repetidas vezes, dizendo assim, eu sei que eu saio da curva de vez em quando, eu sei que eu erro. Então quero te pedir, por favor, quando eu sair, me diz, me fala, por favor, não deixa passar sem me falar, me fala. E daí eu já tinha uma coisa para falar para ele. Eu disse, então tá, eu tenho uma coisa para te falar, aquela situação, assim, né? E ele recebeu bem. Irmãos, esse é o ideal, nós precisamos disso, irmãos. Eu estava pensando, né, que uma das coisas importantes que eu recebo depois que eu faço uma pregação como essa, são palavras de, muito bom, que legal, Deus falou comigo. Essas coisas são importantes, mas eu quero ouvir de pessoas o que não foi bom, o que eu fiz errado, o que precisa melhorar. Eu preciso ouvir isso também. Então eu procuro pessoas perguntar, o que podia melhorar? Fui duro demais em alguma coisa? O que houve? O que há? Eu quero melhorar, quero ser corrigido. A gente precisa ter essa prontidão para ser corrigido. Se a gente olha o Provérbios 9 de novo, versículo seguinte, versículo 9, diz assim, instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. Então aquele que procura correção, procura ouvir sobre os seus erros, vai crescer, vai aumentar, vai avançar. Então, meus irmãos, a primeira mensagem para ti e para mim é bom ser corrigido. Mas aqui tem um parênteses, tá? Se você ouvir crítica, acusação, sem amor, ignore, porque não vem da parte de Deus. Mas você e eu, nós precisamos ouvir críticas de pessoas que nos amam. Nós precisamos ser corrigidos. Senão a gente corre o risco de entrar nessa do insensato e só regredir. Não avançamos mais. Então busque ser corrigido. Peça para que pessoas falem. Pessoas que você confia, que te amam, que falem sobre as tuas falhas. Terceira lição do Salmo 50 para nós é que a cumplicidade deve ser com Jesus e não cumplicidade com os pecados. Não cumplicidade com o pecado. O texto ali, Salmo 50, versículo 18 até o 20, diz assim, falando sobre o ímpio, né? Você vê um ladrão e já se torna seu cúmplice, e com adúlteros se mistura. Sua boca está cheia de maldade, a sua língua formula fraude, deliberadamente você fala contra o seu irmão e calunia o filho da sua própria mãe. Então eu queria olhar para essas marcas do ímpio agora, por partes, tá? A primeira parte ele falou que o ímpio se torna cúmplice do ladrão e também do adúltero, né? O que é cúmplice? A cumplicidade é o que o cúmplice faz, tá? E o que é ser cúmplice? O Aurélio traz duas definições. Qual que é a primeira? Pessoa que tomou parte em um delito ou crime, coautor desse crime.
Então bem popular esse significado, né? Então é o sujeito que está junto no crime. Ele não é o principal. Ele talvez não seja nem o cara que executa, mas ele está junto. Ele está no mesmo carro, ou ele está vendo e não faz nada. Ele é cúmplice, ele é o coautor do crime. E a segunda definição é a pessoa que colabora ou participa com outrem de algum fato, é um parceiro ou um sócio. Então tem outro significado que é bom. A gente usa até para casamento, né? Há uma cumplicidade entre os dois, né? Entre o casal, né? Então existe a cumplicidade que é benéfica, né? É uma parceria, é uma sociedade, né? E então o ímpio, ele é cúmplice do pecado como? Ele se omite, ele não trabalha para mudar a situação, ele participa indiretamente da situação e ele não faz nada. E Deus está chamando a nossa atenção para isso, para que nós não sejamos cúmplices dos pecados das pessoas que estão perto de nós ou de outros, né? E o que Efésios diz? É um texto que fala sobre essa coisa da cumplicidade que eu gosto muito, né? Eu vou ler o versículo, Efésios 5, capítulo, e vou ler o versículo 3 para entendermos o contexto, e o 11, que fala sobre a questão do cúmplice. O 3 diz assim: que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Então ele está falando sobre imoralidade sexual e avareza, que é amor ao dinheiro. Está dizendo, eu não queria que vocês nem falassem isso, nem falassem sobre isso. Evitem isso. Esse é o contexto. E aí depois no versículo 11 ele diz: e não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Depois ele fala que a gente deveria levá-las para a luz, né? Tudo bem, mas Eduardo, como assim ser cúmplice? Quando que no nosso dia a dia a gente pode ser cúmplice de uma obra das trevas? Por exemplo, quando você presencia uma conversa ou uma ação que é totalmente voltada para o pecado e você não tem plano nenhum, você não vou meter, não vou fazer nada. Não vou, não tenho plano. Você precisa fazer alguma coisa, você precisa pelo menos começar uma estratégia para ajudar a pessoa. Nós precisamos, senão eu sou cúmplice, estou deixando rolar. Não posso me omitir. Tem aquele irmão da igreja dizendo que foi para a praia a 150 km por hora na freeway. 150 na freeway. E aí tu vai ouvir e vai dizer, né? Tem que ter uma estratégia. Talvez eu não fale na hora, no meio, na frente das pessoas, mas eu preciso ter uma estratégia de ligar para ele outro dia, de ajudar ele a entender com amor, sempre com amor, senão não vem de Deus, a entender que ele precisa mudar, que é pecado infringir a lei. Eu tenho um colega de trabalho, aquele que sempre no almoço ele pede uma nota fiscal a mais lá no almoço dele. O almoço sai 15, ele pede, faz uma nota de 20 para nós? Faço. Daí ele vai lá na empresa e ganha 5, rouba 5. Né? E eu estou todo dia junto no almoço, não faço nada. É cúmplice, sou cúmplice do pecado dele. Então, irmãos, Jesus está chamando essas pessoas ali para dizer, eu quero que vocês se posicionem, que vocês não sejam mais cúmplices desses pecados, do ladrão, do adúltero e tudo mais, né? Então, outra pergunta que a gente precisa se fazer, será que eu não sou cúmplice quando eu dou audiência na internet ou na televisão para um monte de patifaria, coisa anticristã, umas coisas de perversão sexual, etc. Será que eu não sou cúmplice quando eu dou audiência para isso, né? Se eu estou assistindo as coisas de pornográficas, eu já estou em adultério, né? Mas e se eu estou dando audiência para quem produz isso, será que eu não sou cúmplice? Eu acredito que sim. A gente precisa aumentar o nível, meus irmãos, da reflexão que a gente faz sobre essas questões para que a gente não seja cúmplice, né? Não sejamos omissos, né? Interessante que ele depois vai falando sobre o adultério, né? E ele diz que o ímpio anda com adúlteros e como cúmplice e também adultera, né? Tudo bem. Então, eu preciso cuidar com o adultério, porque Jesus disse que em pensamento, se eu consumo, vejo, cobiço, já estou em adultério, né? E eu preciso vigiar também para que eu não esteja, de alguma forma, sendo cúmplice. Tá, eu trouxe um exemplo que eu fiquei refletindo sobre uma questão. Eu assisti aquele negócio, só que só tinha uma cena de sexo. Era 1 minuto de cena de sexo. 1 minuto só? Uhum.
Era uma série. Tinha 1 minuto em cada episódio, mas eram 120 episódios. Ah, tá. 120 minutos, então. 2 horas, a mesma coisa que um filme pornográfico. Se você assistisse um filme pornográfico de 2 horas, dava na mesma. Não. Ah, não, mas é que é o seguinte, ó, eu olho e não me faz mal, não me faz mal. Não acredito. Não me vem com essa. Não acredito nisso. Não existe isso. Jesus disse que os olhos deveriam ser bons, né? Ah, não, mas é que eu passo. Quando chega ali, eu passo aquele minuto ali e pulo para outra parte. Ah, tá. Mas será que tu não está dando audiência, não está sendo cúmplice dos caras que produzem essa patifaria aí? Será que não está dando audiência, força, dinheiro para eles continuarem a fazer? Será que não é cúmplice? Eu acredito que sim. Então, irmãos, a gente precisa muito crescer nessa questão para que a gente não seja cúmplice, crescer no nosso filtro do que passa por nós e do que a gente deixa de fazer, para que a gente não seja cúmplice do pecado. A cumplicidade precisa ser com Jesus, não com o pecado. Então, eu preciso me posicionar firmemente com relação a essas coisas, né? Interessante também que o Salmo continua, e essa é a 4ª lição para nós hoje. A 4ª lição é: as palavras devem ajudar as pessoas. Nossas palavras devem servir só para isso, para ajudar as pessoas. Nossas palavras devem ajudar as pessoas. Ele disse que o ímpio tinha na boca maldade, e que ele tinha também fraude, calúnia e etc., né? Meus irmãos, falar mal das pessoas na frente, pelas costas, é um esporte mundial. As pessoas têm esse mau hábito de falar mal dos outros. Falar mal. E é uma característica não do cristão, do crente, do ímpio. Ele está dizendo, o ímpio fala mal. Ele fala mal. Ele mente, engana com a boca, né? E interessante a gente voltar para Provérbios e dar uma olhada no que diz o capítulo 15, versículo 12, que é o seguinte: o zombador não gosta de quem o corrige, e nem procura ajuda do sábio. Então, Eduardo, mas agora é o zombador, antes era o ímpio, agora é zombador. Irmãos, ele disse que o zombador não gosta de ser corrigido nesse texto. E para mim, esse texto diz uma outra coisa, então, que quem não gosta de ser corrigido geralmente tem aquela atitude de falar mal dos outros, ou de rir do erro dos outros. A pessoa que ri dos outros, fala mal dos outros, geralmente é a mesma pessoa que tem dificuldade de ser corrigido. Não gosta de ser corrigido. É insensato 2 vezes. É insensato duplamente. Então, gente, o sujeito que está aceitando correção, aceita que está em recuperação, ele leva tanto a sério essa coisa de ser corrigido, que ele olha para os erros dos outros com respeito, muito respeito. Porque eu também erro. Eu sei o que é sofrer por causa de uma falha de caráter, um erro. Então eu olho com respeito para o erro dos outros. Nunca rio, e muito menos acuso, falo mal, né? Mas tento ajudar. Eu sou aquele que estende a mão com amor para dizer, vamos junto, eu também sou. Também preciso de correção, também preciso ser corrigido, né? Vamos em direção a Jesus que pode nos corrigir. Não. O Salmo 50 continua no versículo 21, dizendo assim, Deus está dizendo agora para esse mesmo povo o seguinte: ficaria eu calado diante de tudo que você tem feito? Você pensa que eu sou como você? Olha só a palavra que Deus está dizendo. Tu acha que eu ia ficar calado? Eu ia ser cúmplice? Não, eu não vou fazer a mesma coisa que você faz. Então Deus está dizendo, eu não sou cúmplice de pecados. Eu vou falar sim, com um amor, mas vou falar sobre o que você precisa mudar. Vou te ajudar a mudar essas coisas. Então Deus está dirigindo a palavra e dizendo, eu não vou ficar cúmplice. Então eu te convido a não ser também, né? Interessante que eu gosto muito do texto de Efésios 4, está no mesmo contexto de 5 que eu li sobre o cúmplice, sobre não falar besteira, né? No 4, um pouco antes, dizia o seguinte, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros. Da nossa boca deveria sair só a palavra que constrói alguma coisa, que seja útil para a vida das pessoas. Só essa. Depois ele diz, conforme a necessidade. A verdade não deve ser dita sempre, só conforme o que a pessoa precisa. Então você precisa usar a verdade com sabedoria também, né? Não existe verdade doa quem doer.
Isso não vem de Deus. A verdade sempre é dita com amor, conforme que a pessoa precisa ouvir, né? E depois, que conceda graça aos que a ouvem. Por fim, ele reforça dizendo, a tua palavra precisa transmitir ânimo para a pessoa, graça para a pessoa. A pessoa precisa sair feliz, porque Deus é assim, Ele fala com a gente, nos corrige e a gente sai faceiro. A gente sai dizendo, Deus me deu uma nova chance, Deus me animou, Deus estendeu a mão dizendo que está comigo. E assim eu preciso ser com a pessoa que está errando. Não posso ser cúmplice, mas preciso estender a mão com amor, dizendo, cara, vamos junto, olha só, tu faz tanta coisa legal, quem sabe isso aqui tu muda, né? Eu preciso me posicionar, não posso ser cúmplice. E preciso ajudar com amor, né? Então, os alvos para nós, irmãos, é aceitar a correção e também ser aquela pessoa que, ao invés de falar mal ou de ficar sem fazer nada, estende a mão e ajuda a pessoa com amor. Faz algum movimento para ajudar a pessoa, não sendo cúmplice, mas ajudando a pessoa a ir para a luz, né? E é interessante que isso envolve, muitas vezes, você agradar mais a Deus do que as pessoas, porque, em geral, as pessoas não querem ser corrigidas, não querem ouvir, né? Mas você, mesmo assim, por ouvir mais a Deus, você vai fazer pelo menos um movimento para que a pessoa diga, não quero te ouvir, sai para lá, né? Então, irmãos, por fim, o Salmo 50 diz assim, no versículo 22 e 23. Considerem isto, vocês que se esquecem de Deus. E aí, mas o que ele está falando? Ele está lembrando aquelas coisas do sacrifício sem valor lá, que ele está falando no começo, que às vezes a gente faz umas coisas se esquecendo de Deus. Ele está dizendo, vocês que se esquecem de Deus, lembrem disso, né? E ele lembra de novo dizendo o quê? Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Então nós precisamos lembrar desse contato real com Jesus, que vai nos levar para todas esses alvos, essas mudanças do nosso dia a dia que a gente falou aqui hoje, né? Então a gente não pode esquecer de Deus e oferecer nosso coração de Deus, não só por formalidade religiosa, mas o coração de Deus, a Deus, né? E ajudar então as pessoas. E daí, por fim, irmãos, para terminar mesmo, coloquei num slide ali o título da pregação para que a gente possa lembrar. Que sacrifícios para o relacionamento com Jesus é o que realmente importa. Então botei os sacrifícios para o relacionamento com Jesus versus os sacrifícios inúteis. Muitas vezes a gente trabalha e faz coisas até religiosas que não servem, né, para aumentar nosso relacionamento com Deus. E a cumplicidade com Jesus e com as pessoas versus a cumplicidade com o pecado. Eu ser cúmplice, parceiro das pessoas versus eu ser cúmplice do pecado, porque eu não faço nada, eu acabo sendo um participante daquele erro. Então, irmãos, que nós possamos guardar isso com a gente, que os sacrifícios que importam são aqueles que me levam ao relacionamento com Jesus, que eu preciso ser uma pessoa que aceita correção, preciso ser uma pessoa discipulável, que procura ouvir o que eu preciso melhorar, e que eu preciso ter a cumplicidade com Jesus e com as pessoas, e não ser uma pessoa que fala mal, ou que não faz nada, ou que é um cúmplice do pecado. Amém? Quero te convidar a ficar em pé e nós orarmos, pedindo-nos ajuda para Jesus. Senhor, somos gratos por poder ler a Tua palavra hoje, ler as Sagradas Escrituras e ouvimos Tua voz mais uma vez. Obrigado por tudo que tem falado comigo, Senhor, nesses dias. Ajuda, Senhor, cada um de nós a estarmos guardando Tua palavra no coração, que esse seja de fato um dia marcante para nós, em que nós podemos entender o Teu alvo, entender a Tua proposta de crescimento espiritual para nós, e nós possamos, Senhor, com a Tua ajuda, com a nossa busca diária por esse relacionamento real contigo, possamos não só nos lembrar desse alvo, mas ver ele se realizando em nós, de tal forma que a gente possa ajudar outras pessoas também a viverem isso, Senhor. Uma santidade maior, uma recompensa maior, uma alegria maior, Senhor. Dá-nos graça, Pai, de sermos, ó Deus, de fato, os Teus melhores amigos, de fato, Senhor, aqueles que não são cúmplices do pecado, mas cúmplices Teus,
e parceiros amorosos daqueles que estão perto de nós. Nos livra de falarmos mal, Senhor. Nos livra de rirmos dos erros dos outros. Nos ajuda, Senhor, a estarmos de fato do teu lado e não do lado dos zombadores, ímpios, daqueles que não têm compromisso contigo, Pai. Obrigado, Senhor, por nos lembrar de tudo isso. Ajuda-nos, Pai. Precisamos da tua graça. Em nome de Jesus. Amém.